Começando agora, um trimestre meditando no livro de Jó. Olá, amados, eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Você, para ajudar o canal, a única coisa que eu tenho pedido, a gente não tem monetização, a não ser a de Deus, mas a única coisa que eu peço e reitero para você curtir, compartilhar, comentar no canal, divulgar, porque isso ajuda muito na propagação desse trabalho e assim você é abençoado, você é abençoada e ajuda também a abençoar outras pessoas. Então vamos à lição 2. Quem era Jó? O texto áureo está assim escrito: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1 e versículo 1. A verdade prática está assim escrita: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura bíblica em classe recomendada está no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Normalmente essa leitura é feita na tradução da Bíblia revista e corrigida. Hoje, desta vez, também nós faremos isso, à exceção do último versículo, que será lido na versão revista e atualizada. E no decorrer da lição, a gente vai explicar por que é um detalhezinho de uma ordenação na frase que a gente encontra e que eu considero que na versão revista e atualizada o versículo 5 vai ajudar melhor no contexto sobre o qual vamos meditar. E passo a ler então agora. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nós acabamos de ler Jó capítulo 1, versículo 1, que é também o texto áureo da lição. Versículo 2 então. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Versículo 5, é esse que está na versão revista e atualizada. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O objetivo geral da lição é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. De princípio, lembro que sobre a autoria e data desse livro, normalmente a gente fala isso quando vai começar um estudo prolongado de um livro da Bíblia. É bom tocar nesse assunto. A autoria do livro de Jó é incerta. Há correntes, que defendem que poderia ter sido Esdras, o escritor, até também que teria sido Eliú, que é aquele quarto personagem, são 3 mais próximos de Jó, que ficam conversando com ele, e aparece esse quarto,
Eliú. Então há pesquisas que também colocam ele como sendo o autor. Mas o mais aceitável é que o autor do livro de Jó, embora não se possa cravar, né? Mas o mais aceitável, o que mais se defende é que tenha sido Moisés o escritor do livro de Jó. E ao lado da autoria vem a questão da data. Jó seria o livro mais antigo da Bíblia, exatamente isso. Moisés, nesse caso, teria escrito primeiro livro de Jó, para depois escrever o Pentateuco. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, o que a gente pode dizer sobre autoria e data. Também é importante dizer que o tema geral do livro de Jó tem sido defendido no meio teológico como sendo, abro aspas, por que os justos sofrem, fecho aspas. Então, ao longo dessas lições que nós temos para esse trimestre, nós vamos detalhar bastante a parte desse livro. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi, sem dúvida, distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Esta lição será ministrada em 3 capítulos. O capítulo 1 é um homem de caráter irretocável. Capítulo 2, um homem sábio e próspero. E capítulo 3, um homem de profunda piedade. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, um homem de caráter irretocável. Jó foi um homem íntegro, sincero. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Sem pecado, apenas Jesus em toda a história. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor o apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, traduzida do hebraico, possui o sentido de inocente sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a tradução remete ao que é verdadeiro. Assim, podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Aqui a gente citou Septuaginta, né? Eu sei que algumas das pessoas que assistem esse vídeo são pastores, são formados, são teólogos, mas também vamos lembrar, principalmente para os mais iniciantes. A Septuaginta é a tradução, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. E isso foi feito por 70 homens escribas, né, da lei judaica, do Antigo Testamento,
e que conheciam evidentemente bem o grego, e então fizeram essa tradução. Então algumas palavras, alguns textos, quando se vai fazer aí a exegese, se recorre a essa questão. Havia já uma expressão em hebraico, como poderia ser depois traduzida para as línguas, né, do Ocidente, como o inglês principalmente, e se recorre também em como foi traduzido para a Septuaginta, ou seja, para o grego. Naquela época, naquela realidade, o grego era o idioma mais importante, era mais falado assim como segunda língua dentre as pessoas que se tinha conhecimento. O grego ocupava o espaço naquela época que ocupa hoje o inglês. Ainda sobre Jó, ele também era um homem reto que, traduzido, tem o sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, Jó, o homem de Uz, era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Jó é descrito como alguém temente a Deus, que se desviava do mal. Estas palavras traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Já na Septuaginta, os termos trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus e que, por isso, mantinha o mal sempre à distância. As Escrituras mostram que, muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria, abro aspas, teme ao Senhor e aparta-te do mal, fecho aspas. A síntese do tópico 1 é: Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, capítulo 2, um homem sábio e próspero. Há pessoas ricas que nem são sábias nem tampouco prósperas. Possuem conhecimentos, mas não entendimento. Riqueza, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também à sua sabedoria. Não pode ser entendido também como altura física, né? Dizer que ele... será que ele tinha 2 metros e tanto? Não, era maior no sentido de um homem muito sábio e um homem, evidentemente, muito rico também. Pesquisadores destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região e ressaltam o conhecimento da sabedoria de Jó conforme se destacava a sabedoria dos orientais, expressa em provérbios, canções e histórias. Isso fazia dele um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. Jó, o homem de Uz, não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com o formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente a seu serviço. Isso tudo está relatado no texto sagrado. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. A síntese desse tópico 2 é: Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e prosperidade.
diferença que é preciso fazer entre riqueza e prosperidade. Ser rico ou ser próspero. O rico é aquela pessoa que possui bens que podem ser até convertidos, comparados, e aí a gente tem na declaração do imposto de renda, tem lá a parte lá referente a bens e direitos, né? Então ali a gente coloca ali desde lá os R$10 que tem lá na conta bancária até os bens que porventura possa ter, bota ali o carrinho, o valor do carro, enfim. Então isso forma esse conjunto estático, vamos dizer assim, é o conjunto é o que se chama de riqueza. Claro que riqueza está associado quando esse valor fica muito alto, né? Mas a ideia de riqueza é essa, esse tipo de situação. E a pessoa, quando tem uma boa renda, essa pessoa é rica? Depende. Na maioria das vezes, será. Mas existem algumas exceções. Bom, primeiro, se a pessoa tiver essa renda porque passou, por exemplo, num bom concurso e está recebendo ali os primeiros salários. Evidentemente, se ele não tinha riquezas antes, ele ainda tem coisas a comprar e isso vai ficar muito claro em sua declaração de bens ao final do ano. Então, mesmo tendo uma boa renda, ele ainda não é rico, porque a riqueza se mede pelo acúmulo, seria o estoque numa linguagem mais financeira. A renda é o movimento, então a renda de uma pessoa geralmente tem que ser quanto se ganhou numa unidade de tempo, geralmente se usa 1 ano, é o termo mais geral para se falar em renda. Mas não existe a pessoa que ganha por semana, mas não existe a pessoa que ganha por mês. Existe. Mas quando você fala em renda no sentido mais técnico e no critério do imposto de renda aqui do Brasil, acredito que seja a maioria do que se tem nos outros países, se conta a renda durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou seja, 1 ano. Também é importante dizer, então, que se uma pessoa ela começa a trabalhar, e claro, né, prosperidade tem que ser associado a uma riqueza lícita. Então ela passou a ganhar dinheiro com o seu trabalho lícito, com o seu trabalho honesto, e os negócios começaram a prosperar. Então, isso numa declaração de imposto de renda vai aparecer, porque no primeiro ano a declaração bateu ali, por exemplo, em R$1.000, aí quando bater no segundo ano vai começar a subir, vai aparecer 3.000, 4.000, 5.000 e assim por diante. E nesse caso ele está prosperando. É diferente de uma pessoa rica, até porque a riqueza também, o mais comum é como a riqueza gere renda. Então, quer seja ali uma riqueza em imóveis que gera aluguéis também é renda. Tem gente que às vezes confunde um pouco, mas dentro do critério da economia também aluguel é renda, salário é renda. Isso na faculdade, o pessoal gostava de sair com essa conversa e depois o professor dizia que era conversa de botequim. Mas salário não é renda. Isso é o maior absurdo para falar isso do ponto de vista da economia, né? Salário é renda sim. Se alguém falar com você, você pode dizer que você aprendeu que salário é renda sim. Aí, o que pode se dizer mas o salário é a renda mais baixa, mas não é justo a gente pagar tanto imposto pelo salário em relação aos outros tipos de renda. Aí agora sim, aí a discussão ela cabe uma argumentação dentro do que se queira dizer. Mas então é isso. Então a pessoa já tem uma renda, é uma coisa. Mas quando ela consegue fazer aumentar ao longo do tempo, aí sim é que a gente fala em prosperidade. Isso a gente está falando do ponto de vista bem material para a gente falar no espiritual. Espiritualmente, prosperar também será assim. A pessoa anda
materialista, não se preocupa com as coisas espirituais. Em algum momento a pessoa passa a se interessar, passa a ouvir esse vídeo como você está ouvindo, passa a se interessar em assuntos da Bíblia e tal, e daqui a pouco ele vai para a igreja, aceita Jesus, ele está prosperando espiritualmente. E aí quando vai para a igreja, também a gente usa também esse termo de a pessoa que entra na igreja, é um membro, dali em diante ele passa a ser promovido, reconhecido, diácono, presbítero, pastor, bispo e assim por diante. Isso pode, eu digo pode porque vai haver algumas poucas exceções, tá? Mas de um modo geral, isso vai indicar uma prosperidade ministerial. Se botar aí há 10 anos, eu nem sei quando eu comecei. Há 10 anos eu não fazia vídeos de ensino na internet. Aí passei a fazer. Isso é uma prosperidade ministerial. Que eu faço alguma coisa ministerialmente, estou falando do ministério eclesiástico, voltado para a igreja, voltado para as coisas espirituais. Eu passei a fazer coisas ministerialmente que eu antes não fazia. Então isso é um progresso, é uma prosperidade. A síntese do tópico 2 é que Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e prosperidade. Antes de ir para o capítulo 3, a minha esposa, minha assistente de câmara aqui está pedindo para eu lembrar que também não se deve dizer, tentando falar o feminino de membro, falar com a letra A no final. Não vou nem falar para não induzir ao erro. É o membro homem e a membro mulher. Ela é membro, a membro mulher. A membro porque é uma mulher, mas é membro. Sempre membro. Não existe outra maneira de definir. Seja homem ou seja mulher. A criança, membro. E assim por diante. Capítulo 3. Um homem de profunda piedade pessoal. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro, como nós estudaremos no decorrer desse trimestre, né? Se você tinha essa ideia de estudar o livro de Jó, esse trimestre todo nós vamos detalhar bastante. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Abro aspas. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Fecho aspas. Esse texto é de Jó, capítulo 1, versículo 5, justamente o que me levou a recorrer à versão revista e atualizada para nosso melhor entendimento. Como sacerdote de seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava.
O vocábulo português santificava traduz um termo que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. A síntese deste tópico 3 é que Jó levava uma vida dedicada à família e devotada a Deus por meio de uma vida consagrada. Concluindo, destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreendemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. Sobre caráter e prosperidade, é possível alguém ser rico sem possuir caráter algum, e vice-versa. Ou seja, é possível ser pobre possuindo um bom caráter. Do lado pobre, a crucificação de Cristo mostra que, havendo 2 condenados a seu lado, um se salva e outro se perde eternamente, sendo ambos pobres. Ou seja, por que a gente pode afirmar que aqueles 2 homens eram pobres? A crucificação era uma pena de morte a ser aplicada para pessoas muito simples que não tivessem a cidadania romana. Então, ser crucificado, ser chicoteado, era para quem não possuía a cidadania romana. E, além disso, a cidadania romana poderia ser obtida por nascimento, como é o caso do apóstolo Paulo, e também podia ser comprada por dinheiro. Ora, algo dessa natureza que dava um bom status e dava uma condição melhor em todas as circunstâncias, se a pessoa tivesse dinheiro, o natural era que ela comprasse. Então, se aqueles 2 homens estavam sendo crucificados, é porque eles não possuíam a cidadania romana. No caso de Jesus, Jesus também não possuía. E Jesus não se preocupou com isso. É claro que, se ele tivesse essa preocupação, certamente teria conseguido, de alguma maneira, talvez até algum rico daqueles curados por ele, lhe desse isso de presente. Mas Jesus jamais se interessou por isso, e aí, dentro desse contexto, dessa visão jurídica da época, então a condenação dele para a crucificação. E por isso que a gente diz que eram pobres os chamados 2 ladrões, né? Aí aqui também eu faço uma diferença. Existe o ladrão e existe o ex-ladrão, aquele irmão que se converteu quando estava na cruz, né? Eu sempre digo isso. Alguém fala, o ladrão da cruz, Jesus disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não, eu não gosto de usar esse termo, eu gosto de dizer assim, Jesus disse para o irmão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Por quê? Porque ele se converteu, então a gente trata ele de irmão. Se fosse diferente, a gente teria que então aventar a possibilidade de tratar as pessoas que hoje são irmãos pelo rótulo dos pecados que ele possuíam no passado. Ali está o ladrão fulano de tal, ali está o viciado fulano de tal. Não, ali está o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal. O que passou, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você entendeu? Jesus crucificado, 2 pessoas ao lado dele. Um vai se perder, o outro eternamente. O outro vai com Cristo ao paraíso. Esse que vai com Cristo ao paraíso se converteu. O correto é chamá-lo de irmão da cruz. Então, o que estávamos dizendo? Ao longo de suas vidas, ambos, aqueles condenados, foram maus. No entanto, e nas mesmas condições, prestes a morrer, um prossegue em direção à perdição eterna, enquanto o outro se converte ao Senhor e deixa este mundo
entrando no paraíso com Cristo. Tenho dito ultimamente que nossa história é formada de decisões que tomamos diante de cada situação com que nos deparamos. E essas decisões formam o caráter humano e cristão. Por outro lado, a Bíblia nos fala de líderes de 100 no exército romano. A Bíblia chama de centurião, naquela época era chamado de centurião. Centurião era chefe de 100, isso aí é um derivado. Centurião, derivado de 100. Então, ele era chefe de 100, ou seja, era um posto, principalmente naquela época, seria um comandante, né, de 100 pessoas, numa linguagem como nós usaríamos hoje nas unidades militares. Ele seria um comandante de 100 pessoas. E então tinha-se uma condição econômica financeira boa, porque ganhavam ali um dinheiro razoável para aquela situação, além do status que desfrutavam, além da boa condição que desfrutavam perante a sociedade. Então, falando de centuriões, homens respeitados e de bom nível de riqueza. Está registrado na Escritura o caso de um centurião exemplar e outro não. Olha só. Na crucificação, há um centurião que se refere a Jesus dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Depois que Jesus entregou o Espírito, Jesus morreu na cruz, futuramente depois de 3 dias, iria ressuscitar. Mas naquele momento ali que Jesus morreu na cruz, houve o quê? Um grande terremoto, e o véu que estava lá no templo, né, que era aquela cortina que separava o local santo dos santos, se fendeu de alto a baixo e tudo escureceu. Então as pessoas ficaram assustadas. E aquele centurião que havia comandado a execução, o martírio de Jesus, ele fez essa afirmação: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ou seja, ele era, isso aí a gente consegue ver esse texto em Mateus e Marcos, confirmam essa tradução, e Lucas está um pouquinho diferente, mas Mateus e Marcos principalmente, os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Mas demonstra que ele fala, mas ele não tem arrependimento necessário para a salvação. Não demonstra nenhum pudor, vamos dizer assim, se esse era o Filho de Deus. Puxa, mas então o que eu fiz com o Filho de Deus? E agora, que farei para ser salvo? Não, ele não demonstra nada disso. Então essa é a primeira questão. Por isso eu digo, sem mudar seu caráter espiritual. Só falou e falou. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Mas não mudou o seu caráter espiritual. No entanto, o capítulo 10 do livro de Atos nos fala do centurião Cornélio. Também um homem de posse, tendo pessoas sob suas ordens, que foi salvo diante do poder da palavra de Deus por meio do apóstolo Pedro. Essa passagem está no capítulo 10. Eu recomendo que você leia todo esse capítulo 10 de Atos. Dá 2 páginas de Bíblia. Que você leia. É uma passagem muito edificante e mostra bem como o Cornélio era um homem muito temente a Deus, e após a saída de Pedro à sua casa, após Pedro falar da palavra de Deus, após esse evento, a Bíblia diz que ele e todos em sua casa receberam ao Senhor Jesus como Salvador. A riqueza é um talento dos mais buscados e admirados. No entanto, Deus aprecia mais o bom caráter que a riqueza no homem. O rei Salomão escreveu: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, parte A. Unguento aqui é um perfume caro, né? Que custava um dinheiro. Então, o sentido desse versículo é que é melhor a boa fama, ou seja, o bom caráter, do que a riqueza. É melhor a boa fama do que a riqueza. Além disso, é possível alguém ser próspero
possuindo valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Ainda quanto à piedade, é integrante do caráter cristão, mas se o homem ou a mulher não conhecer a Deus na intimidade, se não for temente a Deus, será apenas religiosidade, sendo insuficiente para o acesso ao reino dos céus. O centurião Cornélio, do livro de Atos, era também piedoso e ficou completo ao receber Jesus em sua vida. Se você puder, leia esse capítulo 10 do livro de Atos todo. São 2 páginas, como já disse. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. É o mínimo que nosso Deus requer de você e de mim. Amém? Mais uma vez, comente, curte, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não fez. E Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.